Won Han, um entregador, acelera pela cidade em sua moto vermelha, o celular dele vibra e ele atende a chamada. Uma voz desconhecida diz que tá grávida dele e que precisam conversar. Ocupado com entregas, Won Han ignora, achando que é golpe e diz que não tem tempo e desliga irritado. Ele então acelera novamente, desviando do trânsito. Won Han chega ao centro de entregas 20, onde seus colegas estão fofocando do lado de fora. Com um cigarro na boca, ele pergunta a um colega mais gordinho sobre o que ele está murmurando. O colega explica que a filha da prestigiada família Seo está se casando com o filho do homem mais rico da cidade, um assunto irrelevante para Wanga. O colega então mostra uma foto no celular da bela filha da família Su, reclamando que é um desperdício uma garota perfeita se casar com o filho do rico, a quem ele chama de um aproveitador feio e inútil. Enquanto Won Han olha para a foto, ele fica chocado ao perceber que a mulher parece familiar. Seu colega pega o celular de volta e a memória de Won Han clareia. Seu colega pergunta se ele também acha uma pena uma boa garota ser desperdiçada com alguém tão horrível, mas Won Han a reconhece como uma garota bêbada que uma vez tentou seduzi-lo. Uma súbita percepção o atinge. Ela quem ligou para ele momentos atrás. Ele se pergunta se a ligação não era um golpe, afinal. A cena volta para um mês atrás. A filha da família Seo está tropeçando em um corredor de hotel. Ela suspeita que um homem chamado Chinhao colocou algo em sua bebida. Ela se dirige ao que pensa ser seu quarto 189 e em seu estado desorientado, ela confunde o número. Ela encontra uma porta ligeiramente entreaberta e se pergunta se esqueceu de fechá-la antes de entrar. Dentro daquele quarto, Won Han está sentado em sua cama, abatido e bebendo muito. Ele pensa em ser dito que sua aura era intensa demais para uma oportunidade e se resigna ao seu trabalho de entregador. Enquanto ele está sentado em sua cama, bêbado e abatido, a jovem Suki tropeça em seu quarto e desaba em sua cama. Atordoada e febril, ela olha para ele e pergunta quem ele é e se ele pode ajudá-la, reclamando que sua cabeça está girando e ela se sente incrivelmente quente. Bêbado também, Won Han fica cativado por ela, pensando em como ela é deslumbrante. À medida que ela se aproxima e implora por sua ajuda, ele fica confuso, se perguntando se está sonhando. Ele fecha os punhos, uma garrafa de líquido derramada ao lado dele, sobrecarregado pela situação intensa. Voltando ao presente, Won Han está perdido nessa memória, olhando para a foto de Suki no celular de seu colega. Seu colega, Fadi, percebe que ele está no mundo da lua e o chama pelo nome. Fadi começa a zombar dele, lembrando a todos como ela sempre inventa histórias, como dormir com uma estrela de cinema internacional. Ele pergunta sarcasticamente se Hana agora vai alegar que ficou com a herdeira da família Su. Os outros colegas se juntam, rindo e recordando suas outras histórias exageradas, como ser um traficante de armas internacional ou o chefão de uma família de elite de Pequim. Won Han permanece calmo. Ele acende um cigarro e diz a eles que eles não entendem, afirmando enigmaticamente que o que ele faz é se esconder à vista de todos. Assim que um dos caras rejeita suas alegações, a brincadeira deles é interrompida. Um elegante carro esportivo de luxo vermelho para em frente ao centro de entregas, chocando todos os motoristas. A porta do lado do motorista se abre e uma perna esguia e um salto alto saem. A mulher que emerge é Suchi, parecendo elegante e equilibrada. Os colegas de Won Han ficam hipnotizados, seus olhos se transformando em corações enquanto babam em sua beleza, chamando de um... Enquanto ela caminha em direção a eles, um cara reconhece da foto. Eles percebem com o choque que a herdeira da família Su está diante deles e não conseguem entender porque ela estaria em seu humilde centro de entregas. Suji se aproxima de Won Han, que está se alongando casualmente, e pergunta por que ele não tem atendido suas ligações. Seus colegas que estavam zombando dele ficam totalmente atordoados. Eles não conseguem acreditar que Won Han realmente conhece a famosa herdeira da família Su. Won Han disfarça, fingindo que não viu nenhuma ligação perdida e calmamente pergunta a ela que estava uma tela indo direto ao ponto. Suki olha nos olhos dele e afirma que está grávida e o bebê é dele. Esta revelação deixa seus colegas em choque. Eles gritam em descrença, incapazes de processar que esta mulher rica e bonita está carregando o filho de seu amigo. Um jura que nunca mais dirá que Han está mentindo. O próprio Won Han fica surpreso, esfregando os olhos como se estivesse em um torpor e pergunta se ela tem certeza. Suki, com uma expressão firme, diz a ele para ir com ela ao hospital para provar. Enquanto ela espera perto de seu carro, seus colegas o incentivam freneticamente a ir com ela. Won Han, estressado, decide ir e pede a um amigo para cobri-lo. Os dois então aceleram em seu carro vermelho, deixando a equipe atônita para trás. Dentro do carro, a tensão é palpável. Won Han pergunta se o bebê é realmente dele. Suki responde secamente, questionando por que ela mentiria sobre algo tão sério. Parecendo resoluto, Won Han diz a ela que se o bebê for dele, ele assumirá total responsabilidade por ambos. Sushi dá a ele um olhar cético e zomba de sua promessa, questionando como ele assumirá a responsabilidade com os ganhos de seu trabalho de Citrão Soul. Despreocupado, Won Han se inclina para trás e afirma com confiança que não há nada de errado em a vida honesta e que sustentá-los não será um problema. Suchi o lembra de seu status como parte da poderosa família Sui Janjin. Won Han simplesmente descarta isso, dizendo que essa porcaria de status é a coisa mais idiota.
Irritada com sua atitude indiferente, Suti pisa fundo no acelerador, fazendo com que o carro sacuda violentamente e jogue Won-han para frente. Ele grita com ela, acusando-a de fazer isso de propósito e perguntando o que há de tão especial na família Su. A tensa jornada termina quando eles param em frente a um grande hospital. Suki estaciona e calmamente diz a ele que eles chegaram. Ao sair do carro, Suti avisa Won-han para não usar a palavra responsabilidade tão levianamente. Ela lembra das sérias consequências que ele enfrentaria se sua família descobrisse que um entregador engravidou. Isso irrita Won-han, que declara apaixonadamente que não é uma piada para ele. Se o bebê for dele, ele absolutamente assumirá a responsabilidade. Ignorando seu desabafo, Suki diz a ele para entrar. Eles caminham por um corredor de hospital. Suti o leva em direção a uma porta com a placa Sala de Operações e Won-han para chocado, perguntando por que eles estão indo para lá. Suti olha para ele com uma expressão determinada e afirma que vai entrar, deixando perceber sua verdadeira intenção de interromper a gravidez. Em pânico, ele agarra seu braço para impedi-la. Ele implora a ela, reconhecendo que ela provavelmente pensa que ele não poderia sustentar ela e um filho, mas insiste que dinheiro não é problema e ele encontrará uma maneira. Naquele momento, uma enfermeira se aproxima, informando a Suti que é a hora de seu procedimento. Suki olha para Won-han com um sorriso fraco e ilegível, concorda com a enfermeira e puxa o braço. Ela entra na sala de operações, deixando Won-han chamando por ela em desespero. Ele fica do lado de fora da porta fechada, se sentindo impotente e frustrado, pensando que não pode fazer nada para impedir essa mulher determinada. Na sala de cirurgia, Suki está deitada na mesa com uma camisola de paciente. Um cirurgião pergunta se ela está pronta, enquanto outro cirurgião prepara uma seringa dizendo para ela relaxar. Ela fecha os olhos. Mas no último segundo, antes do procedimento começar, ela levanta a mão e manda eles esperarem. Enquanto isso, Won-han está sentado na área de espera. Ele se resignou à situação pensando que se ela está decidida a não ter o bebê, ele não pode impedi-la. De repente, a porta da sala de cirurgia se abre e Suti sai, como se nada tivesse acontecido. Won-han está pasmo. Ele se levanta perplexo e pergunta como ela já pode ter saído, questionando se as cirurgias são tão rápidas hoje em dia. Suki, aparentemente tranquila, diz a um confuso Won-han que está cansada e pede para ele levá-la para casa. Won-han concorda com confiança, colocando um braço em volta dela e se gabando de que poderia até pilotar um caça. Ele entra no carro esportivo vermelho dela e sai do hospital em direção a um bairro rico chamado Longmont. Durante o trajeto, enquanto Suti descansa, Won-han recebe uma ligação. A pessoa do outro lado o informa sobre um leilão naquela noite na Torre Janjie que o velho quer que ele compeça. A pessoa que ligou também menciona que Lee Shin-yun, presidente da Câmara, está do lado deles. Won-han reconhece calmamente essas instruções, insinuando um lado poderoso e misterioso de sua vida desconhecido por Suti. Eles logo chegam a uma grande casa na propriedade da família Su. Won-han anuncia a chegada deles, acordando Suki. Ela sai do carro e diz para ele ir embora antes que a família dela o veja. Percebendo que ela parece pálida, Won-han se oferece para acompanhá-la até a porta, mas ela rejeita friamente sua preocupação, dizendo para ele não se meter na vida dela. No entanto, ao se virar, o salto dela fica preso em uma rachadura, fazendo com que ela perca o equilíbrio e grite ao cair. Com velocidade impressionante, Won-han se lança para frente e a pega antes que ela atinja o chão. Enquanto a ajuda a se levantar e a repreende por ser estabanada. Irritada, Suti pede para ele repetir e ele insiste, chamando-a de incrivelmente desajeitada. Em um acesso de raiva, ela belisca sua lateral com toda a força, fazendo gritar de dor. O esforço repentino afeta e ela faz uma careta. Vendo seu desconforto, Won-han a surpreende pegando-a em seus braços. Ele a carrega para dentro da casa luxuosa e a coloca gentilmente em um sofá. Abrindo um kit primeiros socorros, ele começa a cuidar do pé dela, que ela torceu na queda. Ela protesta, dizendo para ele ir, mas ele diz firmemente para ela parar de se mover. Justamente quando ele está enfaixando o tornozelo dela, eles são interrompidos por duas mulheres que entraram na sala. As recém-chegadas são Yang Hui-min, mãe de Suti, e Lin Shui-fu, sua melhor amiga. A mãe de Suti olha para a cena em choque e exige saber o que a filha está fazendo. Won-han e Suti explicaram simultaneamente que ela torceu o tornozelo. Então, olhando para sua mãe atordoada, Suti anuncia calmamente que seu namorado estava apenas ajudando a aplicar um remédio. Won-han está completamente pego de surpresa. A mãe dela, Yang Hui-min, está ainda mais chocada, apontando um dedo trêmulo para Won-han vestido com um uniforme, gritando em descrença, perguntando se esse homem é realmente o namorado dela. Chocada com o anúncio da filha, Yang Hui-min exige furiosamente saber o que está acontecendo e quem é esse entregador. Após um momento de silêncio, Suki volta atrás, dizendo à mãe com um sorriso forçado que estava apenas brincando. Ela explica que torceu o tornozelo e o homem simplesmente a ajudou a entrar.
Sua mãe, perturbada, mas aliviada, diz a Suti que ela assustou, lembrando de que ela está prestes a se casar com a prestigiosa família Shin e não pode cometer um erro. Won Han, que estava em silêncio, se sente ofendido pelo claro desprezo da mãe e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Yang Weimin zomba, gritando que ele é um ninguém de classe baixa tentando namorar fora de sua liga e que ele deveria continuar sonhando. O insulto atinge um ponto sensível e uma expressão furiosa cruza o rosto de Won Han. Antes que a situação possa piorar, Suti intervém. Ela calmamente diz a Won Han que ele pode ir agora e agradece pela ajuda. Ele dá um aceno curto e se vira para sair. Enquanto ele se afasta, a melhor amiga de Suti, Lin Shufu, observa com uma expressão pensativa. Depois que ele se foi, Yang Weimin diz a Lin Shufu para ajudar Suti a ir para o quarto dela. Com nojo, ela ordena que alguém limpe o chão onde o entregador imundo ficou. Mais tarde, no quarto dela, Lin Shufu ajuda Suti a se sentar na cama e imediatamente pergunta sobre o relacionamento real dela com aquele homem. Suti inicialmente afirma que não há nada entre eles, mas Lin Shufu não está acreditando, insistindo que não pode ser enganada porque a maneira como Suti olhou para ele era claramente algo. Encurralada pela intuição da amiga, Suki confessa a verdade. Ela está grávida do filho dele. Lin Shufu está completamente boquiaberta, gritando em descrença que ela está grávida. Ela questiona o julgamento de Suti, perguntando por que de todas as pessoas tinha que ser um entregador. Suti explica que bebeu demais naquele dia e descarta como um acaso. Lin Shufu continua perguntando o que Suki planeja fazer, lembrando-a de que ela não pode esconder a gravidez para sempre da poderosa família Qin. Para o choque da amiga, Suki afirma firmemente que decidiu ficar com o bebê. Lin Shufu acha que a amiga perdeu a cabeça. Suki tenta tranquilizá-la, explicando que conversou com um homem, Won Han, e ele prometeu assumir total responsabilidade. Mas Lin Shufu não está convencida. Ela grita com Suti para acordar, lembrando-a de que ela é filha da família Su. Ela dispensa Won Han como um entregador indigno dela e alerta sobre as terríveis consequências se a família Qin descobrir. Cansada da palestra, Suki levanta a mão para pará-la, dizendo que vai dar um jeito. Ela muda de assunto, perguntando por que Lin Shufu está de volta à cidade. Lin Shufu explica que o avô dela veio para Jianjin para encontrar um peixe grande e importante e verificar um leilão naquela noite, então ela veio junto. O ar desinteressado Suki irrita a amiga. De repente, a expressão de Lin Shufu muda e ela anuncia que teve uma ideia brilhante. Inclinando-se, ela sussurra um plano sinistro para Suki. Se o segredo dela vazar, ela deve apenas alegar que o entregador estuprou. Suki responde com nojo, comentando que ideia horrível. Enquanto isso, Won Han deixou a propriedade dos CEOs e está caminhando pelo exclusivo bairro de Vilas. Ele pega o telefone, murmurando que não há táxis nesta área. Naquele momento, um carro preto elegante para o lado dele. Won Han observa enquanto um homem de terno elegante sai. O homem mais velho de cabelos grisalhos se aproxima de Won Gan e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ele se apresenta como Lin Qingjin, presidente da Câmara de Comércio de Zulon, e explica que está lá para escoltá-lo ao leilão. Won Han, juntando as peças, lembra da conversa e confirma que o avô havia lhe contado sobre o acordo, revelando uma conexão oculta com um poder imenso que contrasta com sua vida como entregador. Aceitando a oferta, Won Han diz a Lin Qingjin que antes do leilão ele precisa de um banho, uma troca de roupa. Lin Qingjin concorda respeitosamente, prometendo organizar tudo enquanto abre a porta do carro para seu jovem mestre. Eles partem em uma luxuosa limusine preta. A cena muda para o agitado evento de licitação, um grande salão de festa cheio de convidados ricos. Won Han chega agora transformado. Ele trocou sua jaqueta de entregador por um terno bem cortado, parecendo poderoso e confiante enquanto observa a multidão. Enquanto ele está perto de uma janela, sua atenção é atraída por um rosto familiar. É Lin Shufu, a melhor amiga de Suki, em um deslumbrante vestido de noite branco. Ela se aproxima dele com desdém e pergunta o que o entregador está fazendo em um evento tão exclusivo. Antes que ele possa responder, ela chega a uma conclusão, perguntando acusadoramente se ele está trabalhando em um emprego de meio período. Antes que Won Dan possa corrigi-la, ela agarra seu braço e o puxa com força, dizendo que precisa conversar. Em um lugar mais isolado, ela confronta, declarando que Suti é sua melhor amiga e está grávida por causa dele. Ela adverte ferozmente que se ele não assumir total responsabilidade quando o bebê nascer, ela o fará se arrepender. Won Han fica completamente chocado com isso. Ele diz a ela que pensou que Suki tinha se livrado do bebê no hospital. Lin Shufu furiosamente o informa que ele está errado e Suki decidiu ficar com ele. Essa nova informação atora Won Han, que exclama o nome dela em descrença. Ele percebe que ela não deve ter passado pela cirurgia. Lin Weifu, vendo sua hesitação como um sinal de que ele poderia se esquivar de seu dever, repete sua ameaça avisando que se ele tentar ir embora, ele se arrependerá. Para enfatizar seu ponto, ela esfrega com força o salto-agulha em seu sapato, fazendo gritar de dor enquanto ela se afasta com satisfação sombria. Assim que Lin Shufu sai, a voz de um locutor corta o salão de festas informando aos convidados que a felicitação está prestes a começar. Ainda processando que Suki ficou com o bebê, Won Han fica cheio de uma nova urgência.
Ele não pode acreditar e decide terminar seus negócios rapidamente para poder encontrá-la. Naquele momento, uma mulher em um terno de negócios se aproxima e o cumprimenta respeitosamente como jovem mestre. Ela se apresenta como Liu Yeo, sua nova assistente designada pelo presidente Lin Qinjun. Reconhecendo a Won, Han afirma que é hora de ir. Os dois caminham em direção à área do evento principal com uma presença poderosa. Enquanto encontram seu lugar, um homem corpulento e extravagantemente vestido se dirige para frente. Ele anuncia presunções aos participantes que a principal lista ao dia ao novo projeto distrital está sendo reivindicada à família Qin. Girando o bigode, ele avisa a todos para mostrar respeito a eles ou enfrentar as consequências. Este homem arrogante é Xin Lei, o jovem mestre mais velho da família Qin. Won Han pergunta a seu assistente quem é o homem. Liu Ye explica que ele é da família Qin, uma das famílias mais ricas de Jiangning e seu maior rival pelo projeto. Com um ar desdenhoso, Won Han questiona se um cara como esse poderia competir com ele. Liu Ye elabora que os Qins planejam vencer o projeto e em seguida alavancar sua aliança de casamento com a família Su para ajudá-los a sair de alguns problemas. A menção da família Su faz tudo se encaixar para Won Han. Ele se lembra de seus colegas reclamando que a senhorita Su estava se casando com um cara rico e lixo. Ele percebe que este homem arrogante, Xin, é o noivo com quem Suti deveria se casar. Com um olhar sombrio, ele agora vê o quadro completo conectando o noivado de Suti, os problemas de sua família e esta guerra de lances. O leiloeiro apresenta o item principal, o lote Z1 com Ticrem do novo distrito. Sem hesitar, Xin Lei levanta sua paleta e abre com uma oferta de 5.000 men. A multidão entra em erupção e sussurros chocados, percebendo que a família Qin está determinada a vencer. Eles murmuram que, com o próximo casamento de Su, ninguém ousaria desafiá-los. Assim que o leilão parece decidido, Won Han calmamente levanta sua paleta de licitação e responde com 6.000 mils. A sala fica em silêncio e então explode em um bate-papo frenético. Os convidados se perguntam quem é este homem audacioso, presumindo que ele não deve ser local para ousar ir contra a família Qin. Eles acreditam que o projeto era uma certeza para os Qin, e eles não vão deixar isso passar. Do outro lado da sala, a expressão presunçosa de Xin Lei desaparece, substituída por pura raiva. Ele fecha o punho com tanta força que seus dedos ficam brancos. Ele olha furiosamente para Won Han e grita do outro lado da sala, exigindo saber quem diabos ele é e acusando de estar procurando por problemas. O confronto começou. Enfrentando o surto de Xin, Won Han permanece composto. Ele calmamente aponta que eles estão em um leilão onde o maior lance vence e pergunta se há algum problema. Xin, com o rosto contorcido de raiva, retruca perguntando se Won Han não ouviu dizer que a família Qin queria este projeto. Com suprema confiança, Won Han responde que o ouviu perfeitamente bem, mas questiona o que isso tem a ver com ele. Os convidados ao redor estão chocados, murmurando sobre quem é esse homem misterioso que usaria desafiar a poderosa família Qin. Para não ser superado, um enfurecido Xin Lei levanta sua paleta e grita uma oferta de 700 mil. Sem perder o ritmo, Won Han responde com 8.000 men. A guerra de lances continua e a tensão aumenta. Xin Lei invade Won Han com sua comitiva, ficando em seu rosto e gritando que na cidade de Jiangning a família Qin é a lei. Ele faz uma oferta desesperada final de 900 men, desafiando Won Han a continuar licitando se ele tiver um desejo de morte. Won Han simplesmente ri, uma imagem de calma diversão, e casualmente anuncia uma oferta de 1 min. Tendo sido completamente e publicamente humilhado, Xin finalmente se irrita. Ele grita que Won Han está pedindo por isso e ameaça cortá-lo enquanto lança um soco selvagem no rosto de Won Han. Mas Won Han é impossivelmente rápido. Ele facilmente se esquiva do ataque desajeitado e com um único movimento desfere um soco poderoso no rosto de Xin. Enquanto Xin é enviado voando, gritando de dor, Won Han pergunta com desprezo se ele pensou que poderia enfrentá-lo sozinho. Enquanto Xin Li está atordoado, seus dois guarda-costas se levantam e atacam Won Han. A luta que se segue é brutalmente eficiente. Won Han se move com uma velocidade incrível, despachando sem esforço com chutes e golpes poderosos, deixando os derrotados no chão do salão de festas. Xin Lei luta para se levantar, segurando seu rosto machucado em descrença. Ele grita com Won Han, acusando de ter um desejo de morte por ousar tocar nele. Won Han, com um sorriso frio, retruca que é ele quem está batendo agora. Ele lança outro ataque, enviando um dos homens de Ney voando pelo ar com um chute poderoso. O guarda-costas cai com um baque alto diretamente em cima de seu chefe, nocauteando ambos em um monte pouco digno. Com a luta terminada em segundos, Won Han fica calmamente em meio ao caos. Ele se vira para a sala atordoada e pergunta casualmente ao leiloeiro aterrorizado se mais alguém vai licitar.
O leiloeiro, gaguejando, responde rapidamente que não há outros licitantes. Tendo vencido o leilão, os negócios de Won Han estão concluídos. Ele se vira para sua assistente, Liu Yue, e a instrui a assinar os documentos e transfundir os fundos. Explicando que ele tem negócios urgentes, ele dá um aceno final escanfiante do salão de festas, deixando todos para processar a chocante demonstração de poder que acabaram de testemunhar. A história muda para uma sala opulenta onde Lin Shuifu está diante de seu avô, que é o mesmo Lin Xinjuan-Li que serve Won Han. Ela pergunta por que ele a chamou ali com tanta pressa, fazendo-a perder o leilão. O avô adverte para ter cuidado quando o convidado dele chegar, admitindo que ainda não descobriu o temperamento dessa pessoa. Lin Shuifu zomba, imaginando que figurão poderia fazer seu poderoso avô agir com tanta cautela. Naquele momento, um ajudante entra e informa ao presidente que o leilão terminou. Lin Qin Yun pergunta se a família Qin venceu, mas o ajudante informa que outra pessoa foi a vencedora. Lin Shuifu fica chocada, exclamando que é impossível. Ela não consegue acreditar que o projeto escapou das mãos da família Qin e se pergunta quem seria ousado o suficiente para arrebatá-lo. O avô calmamente informa que a pessoa que eles estão esperando chegou, olhando para o telefone, provavelmente para uma atualização de notícias. Lin Shuifu comenta que essa pessoa é muito arrogante. Decidindo que esta notícia é importante demais para esperar, ela diz ao avô que vai sair para ligar para sua amiga Nanansuke. Enquanto caminha por um corredor, ela está absorta em seus pensamentos e em sua ligação. Ela pensa sobre como o fracasso da família Shin coloca em risco a cooperação planejada com a família Su. Determinada a entregar esta notícia para sua melhor amiga, ela não presta atenção para onde está indo. Ela vai direto para Won Han, que está indo na direção oposta. A colisão é forte e ela solta um pequeno grito ao esbarrar no peito dele. Furiosa, ela olha para cima e fica chocada ao ver o rosto dele. Ela grita com ele, exigindo saber por que é ele de novo e repreendendo o entregador de comida fedorento por não prestar atenção por onde anda. No entanto, sua ligação urgente tem precedência. Ela rapidamente vira as costas para o silencioso Won Han e continua caminhando, falando ao telefone para contar a Suti suas notícias muitíssimo importantes. Won Han simplesmente observa, embora com uma expressão silenciosa e egível. Depois que Lin Shuifu sai, Won Han entra para se encontrar com Lin Qingyun. O homem mais velho cumprimenta respeitosamente. Won Han confirma que seus negócios no leilão estão concluídos e então pergunta casualmente sobre a mulher com quem ele acabou de esbarrar. Lin Qingyun a apresenta como sua neta Lin Shuifu, mencionando enfaticamente que ela não é casada. Ele a elogia, dizendo que ela admira muito Won Han e sempre quis conhecê-lo. Essa tentativa de união diverte Won Han, que a rejeita com um cansado dá um tempo. Mudando de assunto, Won Han senta-se e pergunta a Lin Qingyun se ele conhece Suti. Lin Qingyun explica que ela é a jovem da família Su, o talento mais notável de sua geração, mas foi mantida fora dos holofotes porque a família favorece filhos em vez de filhas. Ele confirma que a família Qin pretendia uma aliança matrimonial com a família Su depois de vencer o projeto, mas como Won Han interveio, esse plano agora está atrasado. Curioso, Won Han investiga para obter mais detalhes pessoais, perguntando sobre a vida diária e a história romântica de Suki. Lin Qingyun informa que a família Su tem uma educação muito rigorosa e Suti tem uma personalidade teimosa. Ele afirma que ela não se envolve com pessoas facilmente e, até onde ele sabe, nunca teve um namorado. Esta nova informação traz um sorriso astuto e conhecedor ao rosto de Won Han. Naquele momento, seu telefone toca. O identificador de chamadas mostra o nome de Suti e ele atende suavemente, dizendo a ela que estava pensando nela. Do outro lado, Suti pergunta se ele tem tempo e diz que gostaria de vê-lo. Won Han concorda imediatamente e pede sua localização. Seus negócios urgentes agora claros, Won Han se levanta para sair. Ele diz a Lin Qingyun que está partindo e que pode reportar ao velho. Enquanto Won Han sai, Lin Qingyun faz uma última tentativa de promover sua neta, mencionando que ela se formou na Royal Academy em Londres, assim como Won Han. Desinteressado, Won Han o dispensa, dizendo que eles podem conversar sobre isso na próxima vez. A cena muda para um parque com vista para a cidade, onde Suji está sentada sozinha em um banco, parecendo pensativa. Um momento depois, Won Han chega em sua moto vermelha, agora de volta ao seu terno elegante. Ele se aproxima e se senta ao lado dela. Colocando um braço em volta dela, ele vai direto ao ponto. Ele diz para ela não se preocupar com a criança e que ele vai apoiar os dois. Ele então faz uma oferta definitiva, dizendo a ela que se ela quiser se casar, eles podem se registrar a qualquer momento, solidificando sua promessa de responsabilidade. Apesar de sua promessa confiante, Suti permanece cética. Com um sorriso irônico, ela questiona sua capacidade de arcar com tal compromisso. Imperturbável, Won Han olha para a distância e pergunta o que ele não seria capaz de pagar. Para provar seu ponto, Suki levanta o pulso, mostrando a ele seu relógio caro, perguntando se ele sabe o preço. Com surpreendente conhecimento, Won Han identifica corretamente o relógio
paja de Cartier, um modelo de ouro rosa de Urosa cai de 42mm e declara corretamente seu preço de 352 mil. Suki fica visivelmente chocada com seu conhecimento detalhado. Ela o pressiona, perguntando quanto ele ganha por ano como entregador e quantos anos ele teria que trabalhar apenas para comprar aquele item. Won Han a tranquiliza para não se preocupar com o dinheiro e a incentiva a ter o bebê. Ele afirma com confiança que definitivamente não deixará que ela ou a criança tenham falta de coisas materiais, até se gabando de que sustentá-los não seria um problema. Suki, revirando os olhos para sua grande declaração, pergunta secamente se o mataria não seria bar. A conversa deles é interrompida quando o telefone de Suki toca. Ela atende e a voz frenética de sua mãe está do outro lado. A mãe exige que ela volte para casa rapidamente, informando que Shin Hao está na casa esperando para discutir o casamento. Suchi reconhece silenciosamente a convocação. Virando-se para Won Han, ela pede que ele a leve para casa. Com um sorriso charmoso, ele diz que seria um prazer. Ele ajuda a subir em sua moto e eles aceleram. Durante o passeio, Suti se inclina contra as costas de Won Han, um leve sorriso pacífico em seu rosto enquanto ela fecha aqueles aparentemente satisfeita. Eles logo chegam de volta à propriedade da família Su. Won Han acompanha até a porta da frente e quando entram Suti anuncia a sua mãe que está em casa. Sua mãe, Yang Huimin, imediatamente parece irritada. Ela repreende a filha por ter demorado tanto, dizendo que Shin Hao está esperando. Ao fundo, um homem corpulento de terno está sentado no sofá. Suki simplesmente afirma que foi dar uma caminhada. Sua mãe então percebe o Won Han atrás de ela e pergunta desaprovadoramente por que ela trouxe alguém de volta, lembrando-a de que seu dia de casamento com o Shin Hao está se aproximando. O homem no sofá se levanta e cumprimenta Suti, confirmando que veio para discutir assuntos do casamento. Ele dá um sorriso suave e se apresenta como Shin Hao, o segundo jovem mestre da família Qin. Enfrentando seu noivo, Shin Hao, Suti tenta adiar o casamento. Ela diz a ele que como a família Qin perdeu a licitação do novo projeto distrital, a cooperação planejada de sua família não está finalizada e, portanto, o casamento deles também deve ser adiado. Shin Hao, no entanto, descarta a licitação perdida como uma pequena questão. Com um sorriso sinistro, ele insiste que eles devem se casar primeiro e todo o resto pode ser negociado depois. Seus pensamentos revelam suas verdadeiras intenções. Ele planeja levá-la para a cama primeiro e depois decidir se dará à família dela o dinheiro de que precisam. A mãe de Suki, Yang Huimin, tenta desesperadamente salvar a situação. Ela implora a filha, lembrando-a de que Shin Hao prometeu um meet me para ajudar a família Su assim que se casarem. Mas Su Shi a interrompe bruscamente, dizendo para não dizer mais nada. Com determinação feroz, ela declara que não vai se casar com ele. Sua recusa deixa sua mãe e Shin Hao atordoados. Dando um passo ousado, Suti caminha até Won Han, pega seu braço e anuncia que não só não vai se casar com Shin Hao, mas também está grávida do filho de Won Han. Sua mãe grita horrorizada, agarrando a filha e perguntando se ela entende o que está dizendo, apontando que Won Han é apenas um entregador de comida. Suti implora a mãe, insistindo que não quer ser forçada a se casar com Shin Hao e prometendo que com algum tempo ela pode ajudar a família Su a superar sua crise. Enfurecida com o comportamento vergonhoso da filha, Yang Huimin levanta a mão para esbofetear Suti. Mas antes que conecte, o braço de Won Han se estende e segura firmemente seu pulso, interrompendo o golpe. Ele olha para ela friamente e pergunta o que há de errado em ser um entregador. Ele então vira acusação de vergonha contra ela, questionando se casar sua própria filha com um canalha por lucro é considerado ter alguma vergonha. Enquanto ela se debate em seu perto, gritando para o entregador federal de soltá-la, essa tormenta se agrava. Shin Hao, que estava assistindo ao drama, finalmente explode. Ele aponta um dedo acusador para Suti, seu rosto contorcido de raiva, e a chama de vadia que ele nunca esperava ser tão indecente. Ele divaga sobre como ela deixou um entregador montá-la e então vira sua fúria para Won Han, prometendo matá-lo. Suti pode ficar parada, atordoada e horrorizada. Antes que Shin Hao possa agir, Won Han se move com a velocidade da luz. Ele dá um tapa poderoso no rosto de Shin Hao, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Won Han então puxa uma Suti atordada protetoramente para trás dele. Ele olha furiosamente para o caído Shin Hao e declara que ela está grávida de seu filho, o que a torna sua mulher, e questiona quem lhe deu a audácia de tentar batê-la. Rastejando no chão, Shin Hao uiva incrédulo que Won Han ousou atingi-lo. Sua fúria fervendo, ele pega um cinzeiro pesado de uma mesa próxima e avança para o casal, gritando que vai matá-los. Com um sorriso calmo e reconfortante, Won Han diz a Suti para ficar atrás dele e ela concorda nervosamente. Enquanto Shin Hao se lança para frente, balançando o cinzeiro, Won Han se esquiva sem esforço do ataque. Em um movimento, ele acerta um soco devastador no queixo de Shin Hao, fazendo voar para trás com o cinzeiro escorregando de seu perto. Enquanto Shin Hao está atordoado, Won Han fica em cima dele e declara que ele usa tocar em sua mulher. Não satisfeito, Won Han sobe em cima do homem espancado, agarra pelo colarinho e diz que hoje ele vai lhe ensinar uma lição.
Ele descarrega uma série de socos brutais no rosto de Shin Yao, ignorando os gritos agonizantes e os pedidos desesperados de ajuda de sua vítima. Assim que ele levanta o punho para outro golpe, Suki pede para ele parar. No mesmo momento, uma voz poderosa ecoa exigindo saber quem ousa agir com tanta presunção. Um grupo de figuras imponentes entrou liderado por um homem idoso e digno com uma longa barba branca e uma bengala. Suki olha para o homem com choque e medo e se dirige a ele como vovô. A chegada do patriarca da família congela todos. O avô de Suki, ladeado por outros membros da família, examina a cena. Shin Yao espancado no chão, Sushi como um homem estranho e sua mãe em choque. A expressão do velho assombria enquanto ele anuncia que ouviu tudo. Ele vira seu olhar penetrante para sua neta e batendo sua bengala no chão exige saber se é verdade que ela está grávida do filho de Shintrigagor. Com resignação silenciosa, Suki confirma que sim. A confissão envia a família Su em pânico. Eles gritam que a situação é ultrajante e que não podem se dar ao luxo de ofender a poderosa família Shin. Seu avô, com o rosto contorcido de fúria, ruge que a única solução é que a criança seja abortada imediatamente. Kim Hao, no entanto, se levanta com dificuldade e discorda. Ele grita que mesmo que ela aborte a criança, uma vadia como ela nunca pisará na casa de sua família, deixando a família horrorizada. O peso da situação se torna insuportável. Eles começam a lamentar que tudo acabou, culpando uns aos outros por mimar Suti e lamentando que a família sua agora esteja acabada. Suti fica em silêncio em meio a suas acusações, seu rosto uma máscara de tristeza. Finalmente, ela explode, dizendo para todos pararem de discutir. O estresse emocional e físico cobra seu preço e ela grita de dor, agarrando sua cabeça enquanto a tontura domina. Antes que ela possa cair, o Von Han está lá para pegá-la. Ele a segura firme e a tranquiliza, dizendo para ela não ter medo e que ele a levará para longe. Enquanto ele a pega em seus braços, sua família, incluindo seus pais, corre para frente exigindo que o entregador fedorento solte e ameaçando quebrar suas pernas. Wang Han olha para eles com total desprezo e pergunta se eles sequer se consideram humanos. Sem dizer outra palavra, ele se vira e começa a sair da casa carregando a agora desmaiada Suti. Quando seus pais tentam bloquear seu caminho, ele o chuta para o lado sem esforço, mandando-se esparramar. Ele faz uma pausa na porta, se vira para a família atordoada e aterrorizada. Com determinação fria e inabalável, ele declara que está levando Suti com ele e pergunta se alguém tem um problema com isso, deixando-os totalmente impotentes para impedi-lo. Com Suti inconsciente em seus braços, Wang Han diz à sua família atordoada que, como ninguém se opõe, ele está indo embora. Ele a leva da caótica propriedade dos CEOs para seu moderno apartamento de arranha-céus. Lá dentro, ele gentilmente deita ainda inconsciente Suki em seu sofá. Enquanto ele faz isso, um cartão escorrega de sua bolsa e cai no chão. Depois de se certificar de que ela está descansando, Wang Han vê o cartão e o pega. Ele o examina e fica surpreso ao perceber que hoje é o aniversário dela. Ele sente uma onda de pena por ela, pensando que, embora ela venha de uma família rica, parece que ninguém se lembrou de seu dia especial. Olhando para sua forma adormecida, ele resolve mostrar a ela do que é capaz, reafirmando que ela é sua mulher. Cerca de 20 minutos depois, Suti começa a se mexer. Ela lentamente senta, grogue e desorientada, esfregando os olhos e se perguntando onde está. Justamente então, Wang Han surge de outro quarto vestindo um avental. Ele estende uma tigela de comida, dizendo a ela que ela deve estar com fome agora que está acordada. Suki caminha até a mesa de jantar onde Wang Han preparou uma refeição elaborada que ele fez especialmente para ela. Ela fica impressionada com o aroma delicioso dos vários pratos que incluem guarias cozidas no vapor, um prato de frutas e queijos e várias bebidas. Wang Han se gaba de que suas habilidades culinárias são tão boas que até uma princesa de Dubai imploraria por um pouco. Divertida com sua arrogância, Suti sorri e pergunta se o mataria a não se gabar. Enquanto eles se sentam para comer, Suti fica séria. Ela diz a ele que por hoje ele está proibido de dizer a palavra morrer, deixando Wang Han confuso. Antes que ele possa perguntar, ele revela sua surpresa. Ele traz um pequeno bolo rosa com uma única vela acesa. Com um sorriso confiante, ele o apresenta à surpresa Suki e lhe deseja um feliz aniversário. Totalmente surpresa, Suti cobre a boca em choque e pergunta como ele poderia saber que era o aniversário dela. Wang Han apenas sorri presunçosamente e pergunta acho que ele é incrível. Dominada pela emoção, Suti fica sem palavras enquanto uma lágrima se forma em seu olho. Percebendo isso, Wang Han brinca com ela, perguntando se ela se emocionou e dizendo que tudo bem chorar. Ele então se gaba de que pode emprestar seu ombro a ela, algo que nem mesmo supermodelos internacionais conseguem. Sua arrogância absurda quebra a tensão e Suti solta uma risada genuína. Ele então a encoraja a experimentar a comida. Ela dá uma mordida e admite que tem um gosto bom, ao que ele responde confiantemente que claro tem. Depois que eles comem por um tempo, Wang Han diz a ela para fazer um pedido em seu bolo. Suki fecha os olhos, junta as mãos e concorda silenciosamente. Quando o momento passa, Wang Han fica sério e pergunta quais são os planos dela. Suki olha para ele sinceramente e o lembra de sua promessa de apoiá-los, perguntando se ele vai voltar atrás em sua palavra. Wang Han garante a ela que não, mas propõe um desafio.
Ele pergunta se ela realmente se atreve a se casar com um entregador como ele. Animada, Suki se levanta e declara que se atreve, acrescentando que se ele não conseguir apoiá-los, ela simplesmente se casará novamente. Ouvindo isso, Won-han decide e diz a ela que eles registraram seu casamento no dia seguinte. Com determinação feroz, ela concorda, afirmando que não tem medo. Satisfeito, Won-han se inclina para trás com um sorriso e diz que está resolvido. Seus planos são interrompidos quando o telefone de Won-han vibra. Ele diz a Suki que tem que atender a ligação e ela acena com a cabeça. Ele sai para a varanda para atender. A pessoa do outro lado, a quem ele chama de Xiao, avisa freneticamente Xiao, que chama Won-han de chefe e diz que um assassino chamado Hydra está vindo para a cidade de Anjing para matá-lo. Won-han permanece calmo e pergunta se a fonte é confiável e se eles podem confirmar a localização de Hydra. Xiao relata que Hydra foi visto pela última vez perto da vila da família Lin. Acendendo um cigarro, Won-han diz friamente a seu subordinado que ele entende e vai arranjar tempo para cuidar do assassino amanhã. Enquanto Won-han está na varanda, Suti está sentada no sofá conversando ao telefone e comendo seu bolo. Ela está em uma ligação com sua melhor amiga, Lin Shufu, que desejou a ela um feliz aniversário e perguntou se ela foi a primeira. Com um sorriso divertido, Suti diz à amiga que foi a segunda. Lin Shufu fica chocada, perguntando imediatamente que foi o primeiro, esperando que não fosse Xinhao. Suki, olhando para a varanda, revela que foi ele. Sua amiga fica furiosa, exigindo saber como ela se envolveu com aquele entregador de novo. Enquanto ela come outro pedaço de bolo, Suki suspira e diz a uma Lin Shufu espantada que é uma longa história, mas eles decidiram registrar seu casamento amanhã. Essa notícia envia sua amiga em pânico, que pergunta se ela enlouqueceu por se casar com um entregador e exige sua localização. Suki responde calmamente que está na casa dele. Uma Lin Shufu preocupada tenta acalmá-la, prometendo que descobrirá algo. Ela declara que vai implorar o misterioso chefão que ganhou o leilão, aquele que seu avô conhece, para dizer que não importa o que aconteça. No entanto, a ligação é repentinamente interrompida e Suti fica se perguntando o que aconteceu. Enquanto isso, na varanda, a conversa tensa de Won-han continua. Seu subordinado acrescenta mais notícias preocupantes, informando de que a princesa mais velha perguntou sobre seu paradeiro 2 dias atrás. Won-han fica mais sério, exigindo saber se Xiao disse a ela que ele estava em Janjin. Seu subordinado explica nervosamente que não teve escolha, pois conhece o temperamento da princesa e temia que ela o tivesse castrado se ele não tivesse obedecido. A notícia é tão chocante que Won-han fica sem palavras e deixa cair seu isqueiro. Ele grita no telefone, furioso porque seu subordinado de confiança o vendeu. Xiao tenta amenizar a situação, sugerindo que a origem familiar da princesa torna uma ótima combinação para seu chefe e ele deveria apenas ceder. Won-han o interrompe com raiva, exigindo saber quando ela está chegando. Vendo a fúria de seu chefe, Xiao dá uma desculpa sobre um sinal Hunsi e desliga abruptamente, deixando Won-han furioso. Ele é deixado sozinho na varanda, agachado em frustração, pensando que esta é uma situação muito ruim. Naquele momento, seu telefone vibra com uma notificação. Irritado, ele se pergunta quem está incomodando ele agora. Ele olha para sua tela e vê um texto de um número desconhecido. A remetente se apresenta como Lin Shufu, neta de Lin Qingyun. Na mensagem, ela propõe uma parceria de negócios, sugerindo que, como ele é novo na cidade, cooperar com a família Sions no novo projeto distrital seria mutuamente benéfico. Desesperada para ajudar sua amiga, ela faz uma oferta ousada, prometendo que se ele concordar, ela fará tudo o que ele pedir. Lendo sua proposta descarada, Won sorri pensando que ela certamente tem alguma audácia. Quase imediatamente seu telefone toca. É Lin Qingyun que claramente soube do texto de sua neta. Ele se desculpa profusamente pelo problema que ela causou. Won-han calmamente diz a ele que está tudo bem. Assumindo o comando, Won-han dá a Lin Qingyun 2 instruções claras. Primeiro, ele precisa de um rifle de precisão e 2 balas que ele pegará amanhã. Em segundo lugar, ele ordena que Lin dê Suki total autoridade sobre o novo projeto distrital, proibindo qualquer outra pessoa da família Su de se envolver. Sem hesitação, Lin Qingyun concorda em cumprir as ordens de seu jovem mestre. Mais tarde, enquanto Won está na varanda, Suki está relaxando em seu apartamento, deitada na cama e seu telefone vibra com uma mensagem de sua melhor amiga Lin Shufu. O texto tem notícias emocionantes. Lin Shufu contatou o misterioso chefão que ganhou o novo projeto distrital. Ela diz a Suti que ele concordou em cooperar com a família Sue, mais importante, e insistiu que Suki estivesse no comando. Eles devem se encontrar no dia seguinte para discutir os detalhes. Radiante, Suji responde alegremente, confirmando que haverá amanhã. Naquele momento, Won-han volta e percebe sua expressão feliz, perguntando o que é deixo de bom humor.
Indo vendo como apenas um entregador, ela dispensa isso como um assunto de projeto que ele não entenderia. Ela então parece surpresa por ele tê-la encontrado lendo, e ele brinca que não esperava que ela tivesse o hábito de ler livros. Ele se inclina para perto, seus rostos a centímetros de distância, e sussurra que há muita coisa que ela não espera sobre ele. Aflita por sua proximidade, Tsukikori gagueja perguntando o que ele está fazendo e lembrando de que concordar e se casar com ele não significa. Mas em vez de fazer um movimento, Won-han pega gentilmente o cedo da cama. Ele diz a ela que se ela estiver cansada, ela deve descansar e que ele vai dormir no sofá. Ao sair, ele acrescenta casualmente que ler na cama não é bom para mulheres grávidas, deixando uma sutil corada e sem palavras para trás. Deitando-se, ela fica envergonhada, pensando que realmente pensou que ele ia fazer alguma coisa. O dia seguinte amanhece brilhante. Na varanda do apartamento, Won-han está no meio de um treino exaustivo fazendo flexões de parada de mão com uma mão. Suki de pijama sai e observa ele. Divertida, ela pergunta brincando se ele está praticando o estilo sapo. Ele pousa suavemente e a corrige, afirmando que é uma técnica chamada mão da serpente enrolada, um nome que ela nunca ouviu. Ele explica que não é uma arte marcial chamativa, mas uma técnica de morte genuína, demonstrando alguns movimentos rápidos. Curiosa, Suji pergunta por que um simples entregador precisaria aprender algo tão perigoso. Won-han olha para ela, compartilhando a sabedoria de seu pai. Usa artes marciais para parar conflitos e proteger sua família. Suti fica impressionada e concorda que as palavras de seu pai foram sábias. Mudando de assunto, Won-han diz que preparou o café da manhã e preparou produtos de higiene pessoal para ela. Emocionada, ela comenta que nunca imaginou que um cara grande como ele pudesse ser tão atencioso. Com um sorriso confiante, ele responde muita coisa que ela ainda não percebeu sobre ele. Ele então diz a ela que, depois que eles comerem, ela precisa ir com ele para o lugar dela. Ela está confusa, perguntando por quê. Ele explica que eles precisam do livro de registro familiar de ela, caso contrário, eles não podem registrar o casamento. Ele então a provoca brincando, perguntando se ela tem realmente certeza de que quer se casar com um entregador como ele. Provocada, Suki fica com raiva, pensando que ele está desistindo. Ela grita que não está com medo e diz para ele se apressar para que eles possam registrar o casamento imediatamente. Enquanto caminham para sua moto, Suki levanta uma questão prática perguntando se eles deveriam conhecer os pais dele primeiro. Won-han dispensa dizendo que não há necessidade e eles podem conversar sobre isso depois que o bebê nascer. Confusa, Su pergunta por que eles deveriam esperar. Com um sorriso astuto, Won-han explica que tem medo de que sua família não aprove. Ele acha que uma vez que o bebê nasça, sua família será forçada a aceitar essa insinuação. Ouvindo isso, Sushi, com as mãos nos quadris, pergunta sarcasticamente se ele está insinuando que está se casando com a família dela. Ele a examina brincando, elogia sua aparência, figura e temperamento, mas então acrescenta que a origem familiar de ela é um pouco carente. Fangida, ela pergunta se ele acha que é bom o suficiente para ela. Won-han ri, dizendo para ela não levar tão a sério e subir na moto. Com um aborrecimento, ela sobe atrás dele. Ele diz para ela segurar sua cintura com força e eles aceleram pela estrada. Sem que eles saibam, eles estão sendo observados. De um local escondido, Shin Hao e um subordinado musculoso os vêm sair. O subordinado comenta com nojo que a vadia passou a noite com um entregador e pergunta ao seu jovem mestre o que fazer. Com o rosto escuro de raiva, Shin Hao dá uma ordem brutal. Ele diz ao seu homem para matar o entregador e então levar a vadia para um hotel para ele. O subordinado estala os nós dos dedos e diz que vai levar seus homens e segui-los imediatamente. Enquanto Won-han e Suti andam pela cidade, ele percebe em seu espelho retrovisor que uma van branca os está seguindo. Ele percebe que eles estão sendo seguidos. Pensando rápido, ele se inclina para trás e conta a Suti sobre uma mudança de planos. Ele diz que ela deve ir para casa primeiro para pegar suas coisas, pois ele tem um recado para fazer. Sem saber do perigo, ela concorda. Won-han então acelera, desviando o tráfego para despistar seus perseguidores. Seguindo seu plano, Won-han leva a Suti para uma casa segura. Uma vez que ela está segura lá dentro, ele volta para sua moto e sai em alta velocidade, chamando a atenção de seus seguidores. A van branca imediatamente o persegue, seguindo para um bairro rico. Won-han os lidera em uma curta perseguição antes de parar em uma grande vila moderna, um local escolhido deliberadamente. Ele para sua moto e desce aparentemente esperando. Ele olha para a varanda do segundo andar da vila e vê um homem com o cabelo espetado escondido lá, confirmando que é uma emboscada. O homem na varanda percebe que foi visto. Sem se intimidar, Won-han caminha calmamente em direção à vila, pensando que como seus inimigos estão reunidos aqui, é hora de cuidar de todos eles de uma vez. Ele entra na casa vazia e luxuosa sob as escadas. Em um quarto, uma caixa de rifle de precisão está aberta em uma mesa exatamente como ele havia combinado. Ele pega o rifle suprimido, impressionado com a eficiência de Lin.
No entanto, sua atenção é repentinamente atraída por algo inesperado. Ele olha para cima e percebe um sutiã azul deitado na cama próxima, deixando-o momentaneamente confuso. Antes que ele possa processar, uma mulher enrolada em uma toalha sai de um quarto adjacente. É Lin Shuifu, a melhor amiga de Suti, que solta um grito aterrorizado ao ver um homem estranho em seu quarto segurando um rifle de alta potência. Reconhecendo, Lin Shuifu exige furiosamente saber o que o entregador fedorento está fazendo em sua casa, lembrando de que está invadindo Solis. Mas antes que a discussão aumente, um ponto lazer vermelho aparece em sua testa. Vendo o lazer do atirador, Wang Han instantaneamente grita para ela se abaixar. Sem um segundo a perder, uma bala atravessa a janela. Wang Han avança pelo quarto, derrubando uma Lin Shuifu aterrorizada e tirando do caminho da bala a tempo. Eles caem na cama e ela luta contra ele gritando para o bastardo deixá-la ir. Ele assegura firmemente sua expressão séria e silenciosamente adverte para parar de gritar, dizendo a ela que se ela fizer outro som, ela será morta. Levantando-se, Wang Han pega o rifle de precisão enquanto uma Lin Shuifu atordoada pergunta o que está acontecendo. Ele a ignora, movendo-se para a janela quebrada e mirando na vila do outro lado deles. Ele murmura uma zombaria de que a Hydra não deve ter 9 cérebros e dispara um único tiro preciso. A bala voa pelo pátio e encontra-se o alvo atingindo o emboscador na varanda oposta. O atirador é morto instantaneamente, caindo no chão com uma bala na cabeça. Wang Han abaixa sua arma com uma saudação casual, comentando com decepção que a Hydra foi cuidada tão facilmente. Antes que ele possa comemorar, uma Lin Shuifu frenética o agarra exigindo uma explicação para a arma em sua casa. Mas naquele momento, os sentidos de Wang Han disparam ao detectar outra ameaça. Uma segunda bala rasga o ar, quebrando outra janela de um ângulo diferente. Reagindo com incrível velocidade, Wang Han novamente grita para ela se abaixar e se joga em cima dela, protegendo-a com seu corpo. Eles caem no chão enquanto a bala passa zunindo por onde eles estavam, atingindo a parede atrás deles. Ainda no chão com o Lin Shuifu, Wang Han percebe que há mais atacante lá fora. Pensando rápido, ele pega um pedaço de sua roupa da cama e joga no ar como um chamariz. Ele lista mentalmente seus oponentes, o assassino Hydra, os bandidos da este novo atirador. Ele conclui sombriamente que tem vários convidados para lidar hoje. A isca funciona. Enquanto o atirador inimigo atira no movimento, Wang Han mira com seu próprio rifle, uma Lin Shuifu aterrorizada observando por trás dele. Ele revida com sua segunda e última bala. O tiro voa pelo espaço aberto e atinge outro sniper escondido em um local diferente, eliminando. Imediatamente, um forte fogo de supressão irrompe de um terceiro local quando outro assassino em um telhado próximo dispara uma saraivada de tiros em sua janela. Wang Han agarra a Lin Shuifu e mergulha atrás de um sofá para se proteger enquanto a parede atrás deles é crivada de balas. Encurralada em uma posição comprometedora, ela grita e o chama de pervertido. Quando o tiroteio para Wang Han calmamente arranca uma das cápsulas de bala gastas do inimigo da parede. Ele examina de perto e reconhece uma insígnia única de estrela de 6 pontas na base. Ele a edifica como uma ogiva especial de uma notória organização de assassinos do leste europeu conhecida como Ares. Ele se vira para uma Lin Shuifu abalada e pergunta quando ela conseguiu provocar pessoas tão perigosas. Ela só consegue gaguejar que não sabe. Naquele momento, Wang Han olha para seu rifle vazio e se amaldiçoa por ser descuidado. Ele tinha pedido apenas 2 balas e agora está sem munição. Ele se ajoelha se perguntando o que fazer agora que está desarmado e cercado. De repente, uma memória atinge Lin Shuifu. Ela diz a Wang Han que pode saber quem está por trás do ataque. Ela se lembra que há um tempo o chefe do leste tentou comprar a tecnologia de pesquisa de sua empresa, mas ela recusou sua oferta. Essa revelação fornece um motivo claro para os assassinos profissionais que tentam matá-la. Enquanto a chuva de balas continua e os Wang Han se estreitam, ele rapidamente empurra a cabeça de Lin Shuifu para baixo, gritando para ela tomar cuidado enquanto a bala passa zunindo por eles. Encurralados atrás do sofá, eles se sentam em meio aos escombros esperando por uma pausa no tiroteio. Sem munição restante, Wang Han precisa de outro plano. Seus olhos caem sobre os cacos de vidro quebrado no chão. Decidindo por um movimento desesperado, ele pega um pedaço de vidro afiado. Aproveitando a pausa momentânea no tiroteio, ele se levanta e com uma velocidade incrível atira o caco de vidro como uma faca de arremesso em direção à posição do último atirador. O projétil improvisado encontra seu alvo e o assassino grita de dor. Com o último atirador abatido, a ameaça imediata acabou. Wang Han se levanta e diz a Lin Shuifu que ela pode se levantar agora porque está seguro. Finalmente se levantando, ela olha para ele com desconfiança e o confronta diretamente. Ela afirma que seu trabalho como entregador deve ser uma fachada e exige saber quem ele realmente é. Wang Han dispensa friamente a pergunta dela, dizendo que ela não precisa saber sua identidade. Furiosa com seu segredo, ela ameaça contar tudo a Suki, mas ele rapidamente levanta um dedo aos lábios para silenciá-la. Sua expressão se torna séria quando ele adverte para ficar quieta, explicando que houve um barulho lá fora. Um olhar de terror cruza o rosto de Lin Shuifu enquanto ela pergunta se ainda há mais inimigos. Em pânico, ela se agarra a ele e pergunta o que eles vão fazer.
Ele calmamente diz a ela para não se preocupar e que ele vai dar uma olhada. Enquanto isso, lá embaixo, os 3 bandidos de Xinhao entraram na vila armados com grandes facões. Um deles reconhece o Wang An e se pergunta o que o entregador está fazendo em um lugar como este. O líder zomba, presumindo que ele deva ser um ladrão comum. Justamente então, Wang Han aparece no topo da escada. Ele olha para os intrusos armados e com um aceno casual os cumprimenta. Com um sorriso confiante, Wang Han calmamente pergunta aos 3 homens armados se eles estão procurando por ele. O líder musculoso aponta sua lâmina para Wang Han, dizendo que eles são homens do irmão Ao enviados por Xinhao. Ele acusa Wang Han de dormir com a mulher de seu chefe, Suki, enquanto o outro bandido diz impacientemente para parar de falar e apenas quebrar suas pernas. Completamente imperturbável, Wang Han simplesmente pergunta o que eles planejam fazer sobre isso. Enfurecidos por sua arrogância, os bandidos avançam gritando insultos. A luta é brutalmente curta. Wang Han se move com uma velocidade incrível, interceptando o primeiro atacante com um chute poderoso no rosto que estala sua cabeça para trás. Em segundos, 2 dos bandidos estão inconscientes, deixando apenas seu líder atordoado. O bandido musculoso olha incrédulo, se perguntando desde quando os padrões com entregadores ficaram tão altos e percebendo que seu oponente é um artista marcial treinado. Recusando-se a aceitar a derrota por um mero entregador, ele solta um grito furioso e ataca Wang Han com seu facão. Wang Han salta sem esforço sobre o golpe selvagem e em um único movimento, desfere um chute devastador no braço do homem. O golpe faz os facões voar e derruba o bandido no chão. Com todos os 3 atacantes derrotados, Wang Han fica em meio aos corpos espalhados. Lin Shuifu, que assistiu à luta do alto da escada, finalmente solta um grito aterrorizado. Som alerta ao líder abatido que, embora espancado, ainda está consciente. Irritado com seus gritos, ele se esforça para se levantar e vê uma oportunidade investindo em direção à indefesa Lin Shuifu. Antes que ela possa reagir, ele agarra e segura sua lâmina em sua garganta, fazendo de refém. Ele olha para Wang Han, ameaçando matá-la se ele der mais um passo. Uma aterrorizada Lin Shuifu avisa que seu avô não poupará se ele usar machucá-la. No entanto, Wang Han permanece completamente calmo. Ele olha para o bandido e, com uma falta de emoção arrepiante, simplesmente diz a ele para ir em frente e fazer isso. Ignorando a lâmina na garganta de Lin Shuifu, Wang Han caminha lentamente em direção ao bandido em pânico, provocando-o e perguntando por que ele não agiu em sua ameaça. Enquanto Wang Han continua seu avanço implacável, ele pergunta friamente se o homem está com muito medo. O bandido, suando aterrorizado, grita para ele parar. Em um borrão de movimento, Wang Han fecha a distância em um instante. Antes que o bandido possa reagir, Wang Han pega a parte plana da lâmina da espada entre o polegar e o indicador, parando a arma completamente. Ele olha para o bandido com desprezo e pergunta se ele realmente acha que é habilidoso o suficiente para brandir uma espada na frente dele. O bandido fica chocado com a força impossível de Wang Han, percebendo com horror que não consegue um só lâmina. Wang Han continua a zombar dele, perguntando novamente por que ele simplesmente não faz seu movimento. Então, com um simples estalar de seus dedos, ele estilhaça a lâmina de aço, enviando estilhaços de metal voando enquanto o bandido e Lin Shuifu olham em pânico e descrença. Antes que o bandido possa se recuperar, Wang Han o agarra pela garganta, levantando do chão. Ele pergunta se um camarão podre e fedorento como ele é sequer digno de lutar com ele. Sufocando, o bandido tenta se salvar dizendo que é membro da poderosa Sociedade do Dragão Negro. Wang Han não fica impressionado, perguntando com desdém, e daí antes de bater a cabeça do homem no chão, nocauteando-o. No entanto, o bandido de repente se recupera e tenta uma nova tática. Ele se levanta implorando a Wang Han para não seguir um caminho de crime. Este apelo bizarro não tem efeito. Wang Han desfere um pisão brutal no rosto do homem, fazendo-o gritar de agonia enquanto o sangue voa de sua boca. Completamente quebrado, o bandido implora por misericórdia. Ele implora para Wang Han parar inventando uma história sobre ter uma mãe de 80 anos. Num lance final desesperado, ele diz a Wang Han que tem informações importantes para relatar. De pé sobre ele, Wang Han dá ao bandido espancado 3 segundos para suas últimas palavras. O homem rapidamente revela suas informações cruciais. Irmão Ao Xinhao já foi encontrar Suti, e se Wang Han não se apressar, será tarde demais. Esta notícia choca Wang Han. Furioso por o bandido não ter lhe dito essa informação vital antes, ele dá um chute brutal, nocauteando o Do. Naquele momento, eles ouvem uma forte batida na porta. Uma voz do lado de fora anuncia que eles são a polícia. Percebendo que deve partir imediatamente, Wang Han diz a Lin Shuifu que vai encontrar Suti e está deixando a situação em suas mãos. Ele dá a ela uma instrução final, não contar a ninguém que ele estava lá. Enquanto ele sai correndo, ela diz para ele ir, garantindo que sabe o que dizer. Um momento depois, 2 policiais entram na casa. O oficial líder mostra a Lin Shuifu seu distintivo e pergunta o que aconteceu. Enquanto 2 carros de polícia param do lado de fora, ela começa a explicar que estava tomando banho quando 3 homens invadiam com facas. Após sua declaração, a polícia prende os 3 bandidos inconscientes. Um oficial relata ao seu capitão que encontraram 2 corpos mortos, os atiradores que Wang Han havia matado na casa do outro lado da rua, e que eles não parecem pessoas comuns.
Chocado, o capitão ordena que seus homens levem todos e tudo para a delegacia para investigação. Enquanto isso, Suki está sendo encurralada em um quarto por um furioso Shin-Ao. Ele revela suas intenções sinistras, lembrando-a da vez em que drogou sua bebida e se vangloriando de que vai se forçar sobre ela agora. Uma aterrorizada Suti diz para ele sair e está fica mais enfurecido. Ele zomba dizendo que enviou homens para matar um entregador e que quando terminarem ele a forçará na frente dele. Com um ataque final, ele jura que vai brincar com ela até a morte. Shin está prendendo uma Suti lutando em uma cama. Ela diz para ele soltá-la, mas ele a provoca dizendo que ela pode gritar o quanto quiser porque ninguém a salvará. Ele acrescenta com um sorriso sinistro que o entregador está ocupado com seus próprios problemas e com a Vepro, e que hoje ele vai se forçar sobre ela. Assim que ele se inclina, um tapa poderoso estala em seu rosto, enviando um dente voando. Shin-Ao é enviado cambaleando pela sala, caindo em um monte. Na porta está Won-Han, que olha para o homem caído e declara friamente que ele deve estar cansado de viver para usar tocar em sua mulher, lutando para se ajoelhar e segurando seu rosto machucado. Shin-Ao pergunta furiosamente ao entregador se ele sabe quem é seu pai. Desinteressado, Won-Han diz a ele que não importa quem seja seu pai, ele pagará por ter um filho como ele. Enfurecido, Shin-Ao se levanta, gritando que seu pai é Kim Jae, o homem mais rico da cidade de Jenin, e que contra ele é uma sentença de morte. Ele então avança para atacar. Won-Han facilmente se esquiva do ataque desajeitado e dá um chute poderoso, dispensando como um perdedor. O golpe manda Shin-Ao voando para um móvel, nocauteando completamente. Won-Han então se vira para uma balada Suti e gentilmente diz a ela para não ter medo porque acabou. Ele a puxa para um abraço protetor enquanto ela diz a ele o quão feliz está por ele ter vindo. Ele a abraça e garante que enquanto ele estiver com ela, ninguém nunca mais usará tocá-la. Enquanto isso, o espancado Shin-Ao se levanta e sai cambaleando da sala, gritando uma última ameaça ao entregador fedorento para apenas esperar. Com o perigo imediato passado, Suti olha para Won-Han e pergunta que horas são. Confuso, ele pergunta a ela o que há de errado. Ela explica que quase esqueceu uma reunião importante em sua empresa e pergunta se ele iria com ela. Com um sorriso caloroso, Won-Han concorda sem hesitação, prometendo que a acompanhará a qualquer lugar. Suki e Won-Han chegam em um carro esportivo vermelho em um grande edifício corporativo moderno. Quando eles saem, uma pessoa cumprimenta Suti, dizendo a ela que o presidente Liu já está esperando na sala de conferências. Eles entram e Suki pede desculpas a uma mulher de terno por estar atrasada. A mulher, a presidente Liu, nada mais é do que assistente de Won-Han, Liu Ye. Ela fica chocada ao vê-lo e quase se dirige a ele como jovem mestre, mas ele rapidamente a impede com um gesto. Pensando rápido, Won-Han coloca um braço em volta dela e finge que são velhos colegas de classe. Isso impressiona Suki, que não consegue acreditar que Won-Han e a poderosa presidente Liu se conhecem. Suki comenta sobre a coincidência e Liu Yu concorda novamente enquanto é convidado a sentar. Com todos sentados, Liu se prepara para começar a trabalhar e Suki concorda em começar. No entanto, assim que estão prestes a começar, a porta se abre de repente. O avô de Suti, seu pai e dois outros homens da família Suen entram bajulando a presidente Liu e expressando quão honrados estão. Eles insistem que, para um projeto tão importante, não poderiam ser descuidados. Uma machucada Suki pergunta ao avô por que ele está lá e Liu Yu cumprimenta educadamente. O avô explica que estava tão animado com o novo projeto do distrito que correu para lá. Seu comportamento amigável desaparece quando ele percebe Won-Han. Ele pergunta com raiva a Suti por que ela traria um estranho para uma reunião tão importante. Suji se mantém firme, lembrando ao avô que, como ela está encarregada do projeto, é seu direito decidir quem ela traz. Isso enfurece seu pai, Sujin-jae, que grita com ela, questionando quando se tornou a vez dela de falar pela empresa. Ele a menospreza, dizendo a ela que ela não tem qualificações e ordenando que ela ceda seu lugar para seu irmão e vá servir água para a presidente Liu. Naquele momento, um jovem sorrindo se apresenta como Sulei. Ele diz a presidente Liu para discutir o projeto com ele, dispensando Suki dizendo que ela não tem voz. Suki tenta protestar ao avô que o projeto foi dado a ela, mas seu pai a interrompe novamente, gritando para ela servir água. Finalmente, outro homem, o tio de Suti, Sujin-jong, dá o golpe final. Ele diz a Suti com um ar presunçoso que a partir de agora todos os assuntos da empresa devem ser entregues a Sulei, lembrando-a de que ela vai se casar em breve e deve entender seu lugar. Enquanto a família Su tenta afastar Suki, Won-Han finalmente se manifesta, com os braços cruzados e um olhar intenso. Ele pergunta o que eles pensam que estão fazendo, lembrando de que o projeto foi originalmente dado a Suki. Isso enfurece o avô de Suki, que grita com Won-Han para calar a boca e questiona que direito ele tem de falar. Sula se junta com um olhar presunçoso, zombando de Suti por ter um entregador como namorado. Ele então diz ao avô que ouviu dizer que ela também está grávida do filho desse homem. A revelação enfurece o avô.
Ele aponta para Won Han e ordena que Suti tire esses lixos de classe baixa imediatamente, declarando que ele e seu cachorro estão banidos da empresa. Suki salta em defesa de Won Han, argumentando que não importa o que ele faça porque ele ganha seu dinheiro honestamente e seu avô não tem o direito de insultá-lo. Sua rebelde só enfurece ainda mais o velho. Vendo que a situação é desesperadora, Won Han se levanta para sair com Suki. Ele diz à família dela que eles são desavergonhados e repete sua condição. O projeto só pode ser gerenciado por Suki. O avô o confronta exigindo saber que direito um mero entregador tem de fazer exigências. Em vez de responder, Won Han se vira para uma nervosa Liu Ye. Ele aborda suavemente como sua antiga colega e pede que ela lhe faça um favor. Ele afirma que Suti é sua noiva e o projeto deve ser dado somente a ela. Sob seu olhar dominante, Liu Ye concorda relutantemente. Sulei fica chocado e tenta discutir, dizendo ao presidente Liu que Suti é irresponsável e não sabe nada sobre a empresa, insistindo que ele seria uma escolha melhor. Mas Liu Ye, seguindo as ordens de Won Han, o ignora e se dirige diretamente ao avô. Ela afirma que sua empresa só trabalhará com Suti. Se a família não concordar, eles encontrarão outro parceiro. O avô fica pasmo e pede para falar com o chefe dela. Liu Ye dá um golpe final esmagador. Ela informa que tem total autoridade e que ele, o patriarca, não está qualificado para conhecer seu chefe. As palavras duras deixam o velho suando e completamente sem palavras, totalmente derrotado e humilhado diante de sua família. Completamente derrotado, o pai de Suki, Su Jianji, rapidamente muda de ideia. Ele diz ao presidente Liu para não ficar zangado e garante que eles atenderão às suas demandas, concordando em colocar Suti no comando. Seu sogro concorda, dizendo que contanto que consiga uma parceria, tudo bem se Suti for quem vai fazer isso. Satisfeita, Liu Yu afirma que eles assinarão o contrato hoje. Agora no controle, Liu Yu fica ao lado de Suti e dispensa o resto da família Su. Ela os informa que ela e Suti precisam discutir os detalhes do contrato em particular e que eles podem sair. Sem poder para objetar, Su Jianyi só pode concordar e ele ajuda seu sogro a Tordoró sair da sala. Enquanto os homens derrotados saem, Sulei tenta protestar com seu pai, mas ele é rapidamente silenciado e conduzido para fora. Uma vez que eles se foram, Won Han observa a porta se fechar com um sorriso, pensando que bando de palhaços eles são e como trouxeram sua humilhação sobre si mesmos. Liu Yu então entrega profissionalmente o contrato para Suti revisar. Enquanto isso, em um escritório em outro lugar, um furioso Sulei confronta seu pai, Su Jianyi, exigindo saber como ele pôde deixar aquela vadia. Suti está no comando. Su Jianji, sentado calmamente em sua mesa, diz para ele não se preocupar, garantindo que ele tem um plano. Quando Sulei tenta pedir ao tio dele, Su Jianjiang, para sair, seu pai o impede, afirmando que eles estão todos do mesmo lado. Ele então revela um segredo de família chocante. Suki não é sua filha biológica. Tanto Sulei quanto Su Jianjiang ficam pasmos. Su Jianjiang pergunta se sua cunhada o traiu, mas Su Jianyi esclarece a verdade. Ele explica que sua esposa, Yang Huimin, não podia ter filhos, então eles adotaram Suti. Ele então reclama que ela agora envergonhou a família ao se envolver com um entregador. Um pensativo Su Jianjiang pergunta quem são os pais biológicos de Suti. Su Zhen ignora a pergunta, dizendo que não sabe e presume que eles já morreram há muito tempo, não tendo deixado para ela nada além de um pingente de agir sem valor. Impaciente, Sulei interrompe, ansioso para ouvir o plano de seu pai. Com um sorriso sinistro, Su Zhen revela seu esquema. Ele diz para eles esperarem, deixarem Suki assumir o projeto por enquanto. Depois que ela fizer o trabalho duro, ele tem uma maneira de tirar isso dela. Entendendo o enredo, Sulei concorda com um sorriso malicioso e confiante. Vestido com um terno e com um cigarro, Won Han se aproxima de 2 guardas de segurança de plantão e pede um isqueiro. Um guarda mais corpulento oferece um isqueiro. Percebendo o traje formal de Won Han, o guarda presume que ele está lá para uma entrevista, mas Won Han diz que não. Curioso, o guarda então pergunta o que ele está fazendo lá. Muito casualmente, Won Han revela que é um entregador. Os 2 guardas caem na gargalhada, um deles brincando que entregadores e guardas de segurança são inimigos de longa data. Won Han ri, mas então ele percebe que ambos os guardas ficam sérios e se levantam, então ele pergunta o que está acontecendo. De repente, os guardas se colocam em posição de sentido. Um diz ao outro que o presidente Su chegou. O guarda mais corpulento explica com admiração que o presidente Su é a mulher mais bonita da empresa, que vê-la diariamente lhe dá motivação para trabalhar. Won Han zomba deles por ficarem tão agitados por causa de uma mulher. Irritado, o guarda diz para ele não agir com tanta altivez, lembrando de que como entregador ele não é melhor do que eles. Naquele momento, uma elegante Suki aparece, os 2 guardas a cumprimentam energicamente Impeachment como o presidente Su. Ela reconhece o trabalho duro deles e diz que vai pegar seu carro. Enquanto Suki caminha em direção ao seu carro esportivo vermelho, o guarda mais corpulento fica extasiado, gabando-se para seu colega que o presidente Su falou com ele. Won Han, observando isso, pergunta se uma reação tão grande é necessária. O guarda se aproxima de Won Han e coloca um braço em seu ombro de forma condescendente. Ele oferece alguns conselhos, dizendo a ele que mesmo como entregador ainda é importante ter sonhos. Naquele momento, Suti para ao lado deles em seu carro esportivo vermelho chamativo.
do banco do motorista, ela olha para Won-Han e diz para ele entrar. Won-Han se despede dos guardas com um sorriso, dizendo a eles que se lembrará de suas palavras e os verá mais tarde. Ele então entra no banco do passageiro do carro de luxo. Os dois guardas ficam completamente congelados, observando incrédulos enquanto o carro esportivo acelera e incapazes de processar que o humilde entregador de quem estavam sentindo pena acabou de sair com sua linda e inatingível chefe. Enquanto dirigem, Won-Han percebe a expressão feliz de Suti e comenta que as coisas devem ter corrido bem. Suti concorda, explicando que foi graças a seu amigo Lin Suifu que encontrou o misterioso chefão por trás do novo projeto do distrito. Ela acrescenta que está determinada a agradecer a essa pessoa pessoalmente. Divertido, Won-Han diz a ela que ela definitivamente deveria agradecê-lo bem. Ele então muda de assunto, informando-a de que já entrou em contato com o Departamento de Assuntos Civis e eles registrarão seu casamento na manhã seguinte. Suki concorda calmamente com o plano, mas estabelece suas condições. Ela só quer a certidão de casamento para que seu filho tenha um pai. Depois que o bebê nascer, ela lhe dará um pagamento mensal de 30 mil. Um surpreso Won-Han pergunta se ela está tentando mantê-lo como um acompanhante pago. Suki diz a ele que ele pode pensar o que quiser. Com um sorriso confiante, Won-Han cruza os braços e truca que se ela realmente quer mantê-lo 30, sua resposta enfurece Suti. Ela diz para ele não abusar da sorte, questionando quanto um entregador poderia possivelmente ganhar em um mês e implicando que 30 mil mais do que suficiente. Em sua frustração, ela pisa no acelerador e o carro esportivo vermelho acelera pela City Street. Eles logo chegam à entrada de um complexo residencial moderno de luxo. Depois de estacionar, Won-Han sai e se encosta na porta, provocando Su que ela parece conhecer bem o caminho, já memorizou o caminho para sua casa. Irritada, ela responde que com o GPS ela pode ir a qualquer lugar. Enquanto caminham pelo complexo, o telefone de Won-Han começa a tocar. Ele diz para Suti esperar um momento porque precisa atender a ligação. Won-Han atende, perguntando casualmente ao velho do outro lado o que está acontecendo. A pessoa informa que um carregamento foi apreendido pela Sociedade do Dragão Negro e que ele precisa lidar com isso. A pessoa que ligou também menciona que um cartão foi deixado à porta dele para ajudar com o problema. Won-Han concorda com confiança, prometendo cuidar de tudo até o meio-dia do dia seguinte. A pessoa que ligou então muda abruptamente de assunto, perguntando se ouviu corretamente que Won-Han vai se casar. Essa pergunta assusta e irrita Won-Han, que exige saber quem vazou a informação. O velho revela que Lin Chin-juan contou a ele e acusa Won-Han de tentar se casar sem permissão. Ele continua seu discurso, questionando por que Won-Han deixaria passar inúmeras herdeiras ricas por uma garota da família Sion menor. Won-Han tenta amenizar a situação e explicar. No entanto, o velho o interrompe dizendo que não há necessidade de explicações. Em vez disso, ele informa Won-Han horrorizado que sua irmã mais velha virá interrogá-lo pessoalmente no dia seguinte e ele deve se preparar. Won-Han entra em pânico, implorando ao velho para não ser tão cruel e perguntando se ele poderia sequer sobreviver à visita dela, mas a ligação termina abruptamente. Furioso e estressado, Won-Han desliga, murmurando uma ameaça de que vai se vingar do velho. Percebendo seu estado agitado, Suki se aproxima e pergunta o que aconteceu. Escondendo rapidamente sua confusão, Won-Han garante a ela que não é nada. Ele coloca um braço reconfortante em seu ombro e diz a ela que é hora de ir para casa. Eles voltam para o apartamento dele, entrando na sala de estar moderna. Uma vez lá dentro, Suki vê um cartão branco na mesa de centro e pergunta o que é. Won-Han explica casualmente que é apenas um vale-presente destinado a outra pessoa. Mudando de assunto, ele tira o casaco e sugere que ela deve estar com fome, ofendo-se para cozinhar. Suti concorda silenciosamente. Enquanto ele se dirige para a cozinha, Suki senta no sofá segurando o casaco dele. Um pequeno sorriso satisfeito se forma em seu rosto enquanto ela pensa que ter um homem sustentado em casa é realmente muito bom. Em seu apartamento, Won-Han, usando um avental, diz a Suti para se sentar e que ele terminará de cozinhar em breve. Ela agradece. Enquanto ele se dirige para a cozinha, ele comenta brincando que não é problema para sua esposa e filho, acrescentando que ele é afinal um marido ostentado. Seu comentário deixa Suki sem palavras e ela se senta no sofá com um leve sorriso divertido. No dia seguinte, a cena muda para o Departamento de Assuntos Civis de Jianjin. Won-Han e Suki saem do prédio, cada um segurando um certificado de casamento vermelho. Won-Han declara orgulhosamente que a partir de agora ele é oficialmente um homem casado. Suki o provoca brincando, perguntando seus planos para o dia e se ele vai entregar comida. Won-Han dispensa isso, brincando que agora que está com umas roupas bonitas ele deveria sair e se divertir com algumas moças. A resposta dele irrita Suti. Ela o chama de sem esperança e reclama que, mesmo como um homem casado, ele ainda tem um temperamento terrível. Ela se vira e vai embora emburrada, dizendo para ele fazer o que quiser. Enquanto ela sai, a expressão brincalona de Won-Han desaparece, substituída por uma séria. Ele pensa que, antes de mais nada, ele precisa cuidar da tarefa que o velho lhe ensinou.
Sua missão o leva a uma reação imponente à sede do grupo Dragão Negro. Ele fica em frente a um enorme edifício, confirmando que é o lugar certo. Ele pensa sobre as origens do grupo, lembrando que a Sociedade do Dragão Negro já foi uma gangue local que desde então se transformou em uma corporação aparentemente legítima. No entanto, ele sabe que eles ainda estão envolvidos em negócios obscuros como cobrança de dívidas e agiotagem. Com um olhar frio e determinado, ele decide ver por si mesmo quão capazes eles realmente são. Wang Han entra no luxuoso saguão do grupo Dragão Negro. Dois homens truculentos em uma recepção o confrontam, perguntando qual é o seu negócio. Com as mãos nos bolsos, Wang Han declara confiantemente que está lá para cobrar uma dívida. O bandido de cabelos compridos entende mal, pensando que Wang Han é um cliente. Ele diz que veio ao lugar certo, pois a cobrança de dívidas é um de seus serviços. Wang Han o corrige calmamente, esclarecendo que está lá para cobrar uma dívida de um homem chamado Bao Liu. Essa declaração enfurece os dois homens. Eles exigem saber quem é esse idiota e se ele entende cujo território é acusando de ter um desejo de morte enquanto ambos atacam. O homem de cabelos compridos ataca primeiro com um chute selvagem, mas Wang Han se esquiva com facilidade. O impulso do bandido faz tropeçar e cair de joelhos. Antes que ele possa se recuperar, Wang Han desfere um chute rápido em seu rosto. Vendo seu parceiro no chão, o bandido careca avança rapidamente dando um soco. Ele tem o mesmo destino quando o poderoso chute de Wang Han o faz voar. Com ambos os homens derrotados no chão do saguão, Wang Han fica sobre o bandido de cabelos compridos consciente. Sua expressão é fria enquanto ele pergunta calmamente se o homem está agora pronto para levá-lo para o país Lou. A cena muda para o escritório opulento onde Bao Lou, chefe do grupo Dragão Negro, está relaxando. Uma mulher com longos cabelos roxos está se inclinando sobre ele intimamente. Ela lambe brincando uma gota de vinho tinto do peito. Ele pergunta se está gostoso e ela responde que tem muito sabor. Com um sorriso presunçoso, Bao Lou diz a ela que se ela gostar, pode beber mais, prometendo alimentá-la até que esteja cheia mais tarde. Ela o chama brincando de safado. O momento deles é destruído quando a porta do escritório se abre de repente. Um homem tatuado chamado Welon entra correndo, em pânico, e grita que alguém invadiu, enfurecido com a interrupção. Bao Liu grita com Welon por não bater, perguntando se ele não podia ver que estava ocupado. Ele declara furiosamente que este é o território dele e questiona quem se atreveria a invadir. Welon gagueja, tentando explicar, mas antes que ele possa terminar, um corpo voa pela porta. O homem, um dos bandidos do saguão, cai com força no chão na frente da mesa de Bao Liu, deixando o chefe e a mulher atordoados. Seu choque se transforma em raiva. Bao Liu salta para os pés, sacando uma pistola. Ele aponta para a porta e grita, exigindo saber que cachorro teve a audácia de invadir seu território. Seguindo o bandido, um objeto preto voa pela porta. É um cartão ornamentado pesado que se incrusta com um baque agudo na mesa na frente de um Bao Liu atordoado. Ainda segurando sua pistola, ele pega cautelosamente. Sua expressão muda de raiva para puro terror ao reconhecer a insígnia e grita, identificando como um cartão preto da Associação dos 10 Grandes. Do chão, o bandido espancado, Welon, olha para cima confuso, perguntando o que é a Associação dos 10 Grandes e aprendendo que é uma organização aterrorizante de 10 chefes poderosos do submundo. Naquele momento, Wang Han entra no escritório. Ele olha para baixo com uma expressão calma e condescendente e comenta que está surpreso que eles tenham sequer o falar da associação. A visão de Wang Han causa uma realização horrorizada em Bao Liu. Ele grita o título nono jovem mestre, finalmente entendendo quem veio atrás dele. Em choque, ele cambaleia para trás, perdendo a compostura. Enquanto Wang Han entra calmamente no escritório, ele observa que é impressionante que alguém ainda se lembre de seu nome, já que ele está fora do submundo há muitos anos. Sem hesitar, Bao Liu cai de joelhos, curvando a cabeça em total submissão. Ele pergunta quais ordens o nono jovem mestre tem para ele. Em uma exibição impressionante da mudança de poder, o chefe da gangue ajoelhado respeitosamente oferece um isqueiro para Wang Han, que calmamente acende o cigarro. Dando uma tragada, Wang Han vai direto ao ponto, mencionando que ouviu que Bao Liu havia apreendido recentemente um carregamento de mercadorias. Em pânico, um homem ajoelhado insiste que deve ser um mal-entendido. Wang Han olha para ele com uma expressão fria, comentando que admira sua coragem por usar roubado a Associação dos 10 Grandes. Enquanto finge submissão, Bao Liu promete devolver as mercadorias imediatamente. No entanto, ele está secretamente alcançando a pistola enfiada em seu cós, preparando-se para fazer um movimento desesperado. Ciente do engano, Wang Han permanece imperturbável. Ele olha para o chefe da gangue e faz um aviso assustador, perguntando se ele já ouviu o ditado: quando o cartão preto aparece, até deuses e fantasmas se submetem.
Impulsionado a um ato desesperado, Bao Liu se levanta apontando sua pistola para Won Han. Ele grita que, como um jovem mestre não lhe dará uma saída, ele não deve ser culpado por ser implacável. No entanto, antes que ele possa atirar, Won Han se move com uma velocidade impossível. Ele joga seu cigarro ainda aceso no ar. Um minúsculo objeto atinge a pistola quando Bao Liu puxa o gatilho, desviando o tiro. Won Han afirma calmamente que não gosta de ter armas apontadas para ele. Com a ameaça neutralizada, Won Han pega o cartão preto da mesa. Ele o levanta e faz uma proclamação afirmando que todos que já apontaram uma arma para ele agora estão mortos. Em um único movimento fluido, ele usa a borda afiada do cartão como uma lâmina, cortando através da garganta de Bao Liu em um golpe letal rápido. O chefe da gangue desaba no chão, morto. A cena horripilante deixa a mulher de cabelo roxo gritando de terror enquanto o bandido tatuado, Wei Long, olha em choque para o corpo de seu chefe caído. A comoção atrai os membros da gangue para a porta. Eles congelam, gritando em descrença que seu chefe foi morto. Ignorando o caos, Won Han agarra um Wei Long aterrorizado. Ele lhe apresenta duas escolhas: entregar as mercadorias e se tornar o novo chefe, ou entregar as mercadorias e se juntar a Bao Liu na morte. Diante desse ultimato, Wei Long toma sua decisão instantaneamente. Ele e todos os outros bandidos imediatamente curvam suas cabeças em submissão, prometendo lealdade inabalável ao nono jovem mestre, negando qualquer conexão com as ações de seu chefe. Satisfeito, Won Han aceita sua promessa e calmamente ordena que alguém o leve ao seu carregamento, sua missão agora completa. Fora da imponente sede do grupo Dragão Negro, um carro para. Xin Yao sai acompanhado por um bandido de muletas que está fortemente enfaixado. O subordinado aconselha nervosamente seu chefe a ser cauteloso, avisando que Won Han não deve ser levado de ânimo leve. No entanto, Xin Yao, consumido pela raiva, dispensa o conselho, declarando que matará Won Han hoje, não importa o que aconteça. Ele caminha em direção à entrada, gritando que está lá para ver o chefe da Sociedade do Dragão Negro. Com o rosto distorcido de fúria, ele jura que enquanto o chefe da gangue, o velho Liu, se livrar daquele entregador fedorento para ele está disposto a pagar qualquer preço. Enquanto isso, dentro do escritório, a nova hierarquia é estabelecida. Won Han está diante dos membros da gangue reunidos e nomeia Wei Long como novo líder. Ele declara que Wei Long agora está no comando do grupo Dragão Negro e promete um futuro próspero para quem o seguir. Os outros membros da gangue rapidamente aceitam isso, dirigindo-se ao seu novo líder respeitosamente. Assim que a nova ordem é estabelecida, Xin Hao entra no escritório gritando por Bao Liu. Ele olha ao redor da sala, agora sob nova gestão, e exige saber onde está o antigo chefe. Confrontando o novo líder, Wei Long, um furioso Xin Hao, dispensa e insiste que está lá para ver o antigo chefe para um grande negócio. De trás da mesa, Wei Long calmamente o informa que o velho Liu não está mais por perto e que ele agora está no comando da Sociedade do Dragão Negro. Aceitando a mudança, Xin Hao parabeniza o novo líder e vai para sua oferta. Ele quer que eles matem alguém para ele e está disposto a pagar 50 milho pelo trabalho. Intrigado com a enorme soma, Wei Long pergunta quem é o alvo. Xin Hao revela que a pessoa que ele quer é morta é um simples entregador. Wei Long zomba da proposta, achando absurdo pagar 50 mil mês para matar um mero entregador e dizendo a Xin Hao que ele veio ao lugar errado para uma piada. Enfurecido, Xin Hao insiste que não está brincando. Ele explica furiosamente que este entregador o espancou sem sentido e roubou sua mulher. Por isso, ele deve morrer. Vendo uma oportunidade lucrativa, Wei Long se diverte que seu primeiro grande negócio como chefe tenha chegado tão rapidamente. Ele calmamente diz a Xin Hao para não se exaltar por causa de um entregador e concorda em cuidar disso. Xin Hao insiste que deve ir com eles, pois sabe onde o alvo mora e quer testemunhar sua morte. Wei Long concorda prontamente, prometendo reunir seus homens e lidar com o assunto para a satisfação de Xin Hao. Com um gesto confiante, ele reúne seus homens, anunciando que todos vão ajudar Xin Hao a obter sua vingança. Seus subordinados respondem com um leal sim e irmão Long. A cena volta para o centro de entrega de comida X, onde Wong voltou ao seu trabalho diário. Agora em seu uniforme, ele é recebido por colegas de trabalho que mencionaram que ele está fora há vários dias e que o chefe o está procurando. Won Han calmamente diz a eles que verá o chefe depois de terminar algumas entregas. Ele acende um cigarro enquanto seus colegas de trabalho vão embora, despedindo-se dele. Ele se senta em sua motocicleta vermelha, exalando confiança. No entanto, enquanto ele está dirigindo, uma van preta de repente se desvia e o intercepta. A porta lateral da van se abre e um Xin Hao enfurecido emerge, brandindo um pesado cano de metal. Ele olha para Won Han, dizendo que aposta que ele nunca esperava ser encontrado tão rapidamente. Parado calmamente, Won Han olha para seu vingativo perseguidor e admite que este confronto é um pouco inesperado. Cego pela raiva, Xin Hao avança balançando o pesado cano. Ele grita que vai fazer Won Han se ajoelhar e chorar. No entanto, Won Han, com total calma, desvia-se sem esforço do ataque desajeitado. Enquanto Xin Hao cambaleia, Won Han joga seu cigarro ainda aceso com mira perfeita, enviando-o diretamente para a boca aberta de Xin Hao. A dor e o choque repentinos fizeram Xin Hao gritar. Antes que ele possa se recuperar, Won Han o provoca perguntando se era ele quem queria se ajoelhar.
Ele então desfere um poderoso golpe de joelho no estômago de Shin Ao, seguido por uma cotovelada brutal em suas costas, gritando que ele o fará se ajoelhar. A série de golpes é demais e Shin Ao desaba de joelhos em agonia. Humilhado, Shin Ao grita com o líder da gangue tatuada Wenlong, exigindo o que ele está esperando e lembrando de que ele não foi pago apenas para ficar parado. Na fila, Wenlong e seus subordinados emergem da van. Acendendo um charuto com uma expressão presunçosa, Wenlong comenta que está curioso para saber se todos os entregadores são tão durões quanto do chão. Shin Ao acrescenta uma ordem cruel, dizendo a eles para não matarem Won Han rapidamente. Ele quer que ele seja torturado lentamente para sofrer um destino pior que a morte. Wenlong se aproxima de Won Han e coloca uma familiar em seu ombro, chamando-o de amigo de forma condescendente. No entanto, no momento em que Won Han vira a cabeça, o sorriso arrogante de Wenlong aparece, substituído por puro choque e terror ao finalmente reconhecer quem ele está enfrentando. Reagindo instantaneamente, Won Han pergunta furiosamente quem ele pensa que é para chamá-lo de amigo. Ele agarra Wenlong pela cabeça e brutalmente bate seu rosto em seu próprio charuto aceso que mandou. De pé sobre o aterrorizado e ferido líder da gangue, Won Han zomba dele, perguntando se ele ficou arrogante de seu novo chefe por alguns minutos. Agarrando seu rosto queimado, Wenlong gagueja em absoluto medo, finalmente se dirigindo a Won Han por seu verdadeiro título, nono jovem mestre. Ele se desculpa freneticamente, jurando que nunca teria ousado aparecer se soubesse com quem estava lidando. Totalmente perplexo, Tin Hao dispensa o título que Wenlong usou e tenta ordená-lo atacar Won Han. Aterrorizado em irritar ainda mais Won Han, Wenlong imediatamente se volta contra seu ex-cliente. Ele chuta violentamente Shin Hao, gritando que este é o tolo que queria atacar o nono jovem mestre. O poderoso chute faz Shin Hao voar, caindo dolorosamente na calçada. Won Han pisa no espancado Shin Hao e faz um aviso final frio. Ele diz a ele que esta é a última vez e que se ele valoriza sua vida, nunca mais o provocará. Através de sua dor, Shin Hao gagueja que entende. Won Han então acrescenta uma ameaça mais severa. Ele lembra Shin Hao que Sushi é sua esposa e o adverte para ficar longe dela. Ele afirma que desta vez ele só quebrou sua mão, mas da próxima vez ele não terá tanta sorte. Para enfatizar seu ponto, ele esfrega seu sapato na cabeça enfaixada de Shin Hao, fazendo-o gritar de dor. Com a situação resolvida, Won Han puxa seu telefone e reclama que vai se atrasar novamente. Atrás dele, Wenlong e seus homens permanecem em silêncio e respeitosamente, enquanto Won Han se prepara a partir. Um atordoado Shin Hao luta para se levantar. Ainda sem entender, ele grita com Wenlong, exigindo saber por que ele não conseguia lidar nem com o entregador. Wenlong se vira para encarar seu ex-cliente com uma expressão sombria. Ele diz a Shin Hao que o homem que ele chama de entregador é alguém que ele nunca pode se dar ao luxo de ofender, tentando fazê-lo entender o imenso poder que ele acabou de desafiar. Continuando com suas entregas, Won Han chega a um velho prédio de apartamentos em ruínas. Enquanto ele caminha pelo corredor escuro e sujo carregando um pacote de comida, ele comenta consigo mesmo sobre o quão dilapidado é o lugar. Ele encontra o apartamento correto e bate na porta. A porta é atendida por um homem desgrenhado com cabelo azul bagunçado e um olhar ameaçador. Won Han diz profissionalmente que o total é de 20 won e pergunta se ele vai pagar com dinheiro ou um código. O homem responde secamente que vai pagar com dinheiro. Enquanto o homem procura por dinheiro, a expressão de Won Han fica desconfiada, sentindo que algo está errado. Sua suspeita é confirmada quando ele olha para o apartamento escuro passando pelo homem. Ele vê uma mulher aterrorizada com roupas rasgadas ao fundo, tentando desesperadamente sinalizar por ajuda. Ela está sendo mantida em cativeiro. Antes que ela possa fazer um som, outro homem a atinge na cabeça, derrubando-a e dizendo para ela ficar quieta. Testemunhando isso, o comportamento de Won Han muda instantaneamente. O homem de cabelo azul tenta apagá-lo e se livrar dele, dizendo irritado para ele se perder e que o que está acontecendo não é da conta dele. Ele então bate à porta. Lá dentro, os dois criminosos entram em pânico, percebendo que o investigador viu tudo. Um pergunta o que eles deveriam fazer e o outro responde sem hesitação que eles deveriam matá-lo. Deixado no corredor, Won Han coloca a mão na cabeça em frustração, murmurando sobre a incrível má sorte de encontrar tal situação. Seus pensamentos são interrompidos quando a porta se abre novamente. O homem de cabelo azul atira-se sobre ele com uma faca, pronto para atacar. Surpreso, mas pronto, Won Han questiona se eles realmente vão tentar matá-lo.